A questão de número 38. Questão de número 38, que fala sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, tá? Questão 38, que fala sobre a formação da cidade, da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, tem uma questão que você precisa diferenciar aí, né? O Rio de Janeiro como local nomeado por Portugal, né? Um nome, um rótulo, e o Rio de Janeiro como cidade. O que diz a história? Que lá atrás, na primeira expedição exploradora, comandada por quem? Por Gaspar de Lemos, a primeira expedição exploradora comandada por Gaspar de Lemos, se valendo, né, dos acidentes geográficos, se valendo da geografia local e dos dias em que ele chegava em cada parte do nosso litoral, né, os dias santos, o calendário cristão, dependendo do dia que ele chega e do local que ele está vendo, né, a questão geográfica, o aspecto geográfico, né, ele vai dando nomes a cada parte do Brasil. Quando ele chega aqui, né, na boca da Baía de Guanabara, ali entre o Pão de Açúcar e onde hoje é Niterói, quando ele chega ali, ele pensa que aquilo ali é a foz de um rio, que vem lá de dentro e deságua aqui no Atlântico, ou no mar. Então ele chama aquele ponto ali de rio. Só que naquele dia, se eu não me engano, isso está no livro do Cláudio Vicentino, se eu não me engano, era dia de São Sebastião, ou seja, dia 20 de janeiro. E aí o que ele faz? Ele chama aquele ponto no mapa, aquela localização no mapa, de São Sebastião do Rio de Janeiro. São Sebastião, um dia santo. Rio, geografia. Janeiro, calendário. Ou seja, ele usa o calendário cristão, ele usa a geografia local, ele usa os dias santos do calendário para dar nome à Baía da Guanabara. Só que tempos depois, no ano de 1555, diz a história que um grupo de franceses calvinistas... Gabriel, eu tenho uma imagem dessa aí, Gabriel, que separei para você. Uma que tem duas imagenzinhas assim, ó, uma embaixo da outra. O que diz a história? Gabriel vai colocar na tela e você vai acompanhar comigo. Diz a história que no ano de 1555, o governador-geral do Brasil era um cara chamado Duarte da Costa. Bizu, lembra do Bizu? Você que é meu aluno? No governo de Duarte da Costa, a costa aqui do Rio de Janeiro foi invadida por franceses calvinistas. Eles invadiram aliados a indígenas. E a aliança, né, dos franceses com os indígenas se deu com a chamada Confederação dos Tamoios, que na verdade nada mais era do que um grupo de indígenas, de tribos indígenas, né? Os tupinambás, os guaianás e os carijóis, que formavam a chamada Confederação dos Tamoios. E diz a história que esse grupo de indígenas, chamado Confederação dos Tamoios, se aliaram, galera, com os franceses. Quando os franceses chegaram aqui na costa do Rio de Janeiro, os indígenas chegaram para eles e perguntaram assim, Portelão, homem branco que chega em terra de índio é homem português? Aí, Félix tá aqui. Aí, Félix, se liga. Aí, mestrão. Aí o francês falou assim, não, homem branco aqui é um francês, oui, monsieur, francês. Aí o índiozinho chegou, Carol. Aí, olha só, Carol. Aí o índiozinho chegou e falou assim, se homem branco que vem em terra de índio não é homem português, homem branco é amigo de índio, porque português é homem mau, português maltrata índio, escraviza índio, machuca índio e português pega até mulher de índio. Então o índio não gosta de homem branco português. Se homem branco é homem francês, então homem branco é parceiro de índio, mané. Já é. Aí o que acontece? Aí os franceses, vistos por esses indígenas como aliados, se aliam a eles. Ou seja, os franceses se aliam aqui no Rio de Janeiro com a chamada Confederação dos Tamoios. Espera aí, e quem fazia parte da Confederação dos Tamoios? Os tupinambás.
Guaianais e também os Carijóis. Ou seja, os franceses se aliaram aos indígenas aqui no Rio de Janeiro. E dizem que eles passaram a dominar a Baía da Guanabara, né? Passaram a dominar a Baía da Guanabara. Aquelas regiões da Baía da Guanabara, que hoje aqui no Rio, você que é de fora do Rio, aqui na Baía da Guanabara, lugar lindo, maravilhoso, onde fica ali o Pão de Açúcar e tal, e ali na Baía da Guanabara existem dois bairros, na época não existiam, né? Mas hoje existem, que é o bairro do Flamengo e o bairro da Glória. Inclusive você aí que é do Rio sabe que são dois bairros que tem tudo a ver, Flamengo e Glória, né? Aí o que acontece? Os franceses passaram a dominar aquela região ali e ficaram, se instalaram ali e foram estabelecendo ali, né, o contrabando de pau-brasil, ganhando grana com isso, aliado aos tamoios, né? Aos tamoios, aos tupinambás, aos guaianais e aos carijóis. Isso foi em 1555, a partir de 1555, no governo de Duarte da Costa. Só o que diz a história? Que Duarte da Costa não conseguiu expulsar os franceses daqui. E isso está na tua tela aí, o Gabriel botou para você. Nas duas tirinhas. A primeira tirinha, governo de Duarte da Costa, aonde a costa do Rio de Janeiro foi invadida. E o que diz a história? Que esse governador, Duarte da Costa, não conseguiu tirar dali da Baía da Guanabara os franceses. Aí o rei chegou para ele e falou o seguinte, Brunão, ó, Duarte da Costa, os franceses chegaram aí, invadiram tuas costas, tu não tirou os caras daí. Então é o seguinte, não dá, irmão, não dá. Pô, olha que vacilação. Tu não consegue nem tirar os caras aí do Rio de Janeiro. Aí o que o rei disse pra ele? Tá demitido, garotão. Sai fora daí, porque eu vou nomear um novo governador geral para o Brasil. Um cara que vai ser brabo para expulsar os franceses. Por que o rei fez isso? Porque o rei sabia que para expulsar os franceses da Baía da Guanabara tem que ser homem. Tem que ser Mendesá foi nomeado governador-geral do Brasil para expulsar os franceses daqui, mano. Gostou, velho? Aí o que acontece? Aí o que aconteceu? Aí os franceses foram expulsos daqui no governo de Mendesá, né? Aí, mas olha só, como que Mendesá conseguiu expulsar daqui os franceses? Ora, ele mandou vir para cá o seu sobrinho, né? Ele mandou vir para cá. Olha a galera aí, a galera vibrando aí. Olha só, galera. Como que Mendesá... E aí o que diz a história? Como que Mendesá... E aí tá escrito, ó, na parte de baixo... Esses recortes são do livro do Cláudio Vicentino, bibliografia da ESA, beleza? E aí, como que Mendesá consegue expulsar daqui os franceses? Ele manda vir um sobrinho dele, pitbull, brabo, lá de Portugal, chamado Estácio de Sá. Estácio de Sá vem para cá e estabelece a mesma estratégia estabelecida pelos franceses. O que Estácio de Sá faz? Estácio de Sá vai se aliar também com indígenas. E aí, quem são esses indígenas que Estácio de Sá vai se aliar? Gabarito da questão, os chamados temiminóis. Temiminóis. Ou, em outras bibliografias, outros livros, os chamados tupiniquins. Algumas bibliografias falam tupiniquins, outras bibliografias falam temiminóis. Beleza? Ah, mestrão, mas o que a minha bibliografia da ESA fala? O que o Cotrim fala? O que o Vicentino fala? Ora, nenhum, nem outro. Eles só dizem que os portugueses, comandados por Estácio de Sá, contaram com a ajuda de indígenas para expulsar daqui os franceses. Mas nas bibliografias antigas, isso era citado, isso era claramente expresso nos livros. Só que esses novos ou essas novas bibliografias, eles não falam sobre isso. Se você parar para analisar os trechos que eu coloquei na tela de para vocês não vão conseguir ver isso, né? A gente sabe disso porque isso está em outros livros, inclusive livros que a ESA cobrava anteriormente falavam sobre esse assunto, tá legal? Mas, diante disso, qual é o gabarito da questão?
gabarito da questão de número 38, sobre a fundação da cidade de Janeiro, e que é o seguinte, olha, sobre a fundação da cidade do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, para ser fundada, ela contou com o quê? E aí o gabarito fala sobre o quê? A aliança dos franceses com os tupinambás e a aliança dos portugueses com os chamados tupiniquins, beleza? Agora, onde é que tá? Do tupiniquim não, desculpa, temiminós, né? Franceses tupinambás, portugueses temiminós, é o gabarito, letra E. É de ESA, é de ESLOG, a sua futura casa.